olha, começamos essa edição falando a respeito de pecuária de corte, falando a respeito de arroba de boi, movimentações que são relevantes para o fechamento, para a construção, não só do preço praticado hoje para arroba, mas também pensando como que fica a pecuária nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos, porque há uma desmotivação generalizada entre quem faz a cria e quem faz a engorda também, por conta de preços, e isso pode realmente trazer impactos severos em pouco tempo. Mas para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora com Douglas Coelho, ele que é analista da Radar Investimentos, participa conosco nessa edição. Douglas, nós estamos vendo, chegamos a ver ali uma escala de abate da indústria frigorífica, lá pelo meio do mês de agosto, que chegou a ultrapassar ou ficou ali em torno da marca de 40 dias na praça de referência, no estado de São Paulo. Nós vimos nos últimos meses o distanciamento, né, aquela diferença entre o arroba de boi comum e o boi China sumir. Nós vimos também agora, mais recentemente, um levantamento feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano, mostrando o que vai acontecer em 2024, as perspectivas, e diz que a situação de importação chinesa de carne bovina deve diminuir 3%, entre outros elementos que, de uma forma ou de outra, impactam na formação de preço. Como é que você avalia esse momento da pecuária de corte, pensando no reposicionamento que precisa ser feito e também nessa desmotivação que rebateu ali, né, que está se abatendo sobre o pecuarista? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos que nos assistem. É sempre um prazer falar com vocês. Exato, acho que a palavra que define, né, o mercado físico do boi gordo nas últimas semanas é desestímulo, né? Por que desestímulo, né? Porque a lona, a margem do pecuarista está na lona. Quando a gente olha num gráfico aí desde os anos 2000 até agora, é a pior rentabilidade que ele poderia ter, né, com a venda do animal terminado frente aos custos que ele tem. Então a margem está na lona, enquanto a margem da indústria está na lua, né? Quando a gente olha a margem de comercialização da indústria, não só com a carne bovina, mas quando a gente coloca também o sebo, o miúdo, os subprodutos, né? Está uma discrepância muito grande, né? Muito grande. Na nossa visão, isso é uma distorção de mercado. Distorções de mercado acontecem, são naturais, mas também são utilizadas para aqueles pecuaristas ou para aqueles participantes do mercado que estão mais ativos com as ferramentas de proteção de preço. Um exemplo dessa distorção, a gente vê que alguns pecuaristas que tinham caixa estão comprando animais mais jovens, comprando reposição, bezerro, ou até um animal bem mais jovem pensando num possível retorno aí nos próximos anos, né? Nesse momento, outro exemplo que esse desestímulo, que essa distorção de mercado está causando, a própria reposição no coxo dos confinamentos aqui em São Paulo e aos arredores também, nas praças vizinhas de São Paulo. Arrisco dizer que a reposição está mínima, para não falar nula, né? Então, nenhum pecuarista está ativo, está com intenção de enviar o animal para o coxo nesse momento. Tudo isso vai refletir na oferta de animais na entre-safra que a gente tem, né? Possivelmente em novembro, dezembro, esse desincentivo de reposição de animais do coxo também já deve ser sentido, né? Possivelmente no final do ano, a entre-safra pode falar um pouco mais cedo, né? Possivelmente a gente tem que ver também como é que funcionam as chuvas, como é que vai estar a capacidade de retenção dos animais de pasto, que no finalzinho de dezembro já começa a ser algum animal de pasto. Mas em relação ao confinamento, a reposição dos animais de coxo, nesse atual patamar de preço, margens negativas do pecuarista e margem na lua da indústria, sem dúvida essa reposição da entre-safra vai ficar comprometida, e isso é um grande sinal amarelo. Olha só, Douglas, pensando também numa outra movimentação que, para quem acompanha o mercado financeiro, não chegou a ser surpreendente, mas, por outro lado, muitos pecuaristas ficaram impactados com a questão da venda das plantas do Marfrig, que foram adquiridas pelo frigorífico Minerva, e isso traz uma situação também diferente no reposicionamento das indústrias, dos grandes players do processamento de carne bovina, da matança ali de bois, né, para quem eles vendem em grande volume. Como é que você
avalia esse momento? Há um impacto negativo deste cenário, uma espécie de enfraquecimento dessa indústria que vende as suas plantas e até concentração em outra? No seu entendimento, isso ocorre e como que isso afeta a pecuária de corte? Ótima pergunta, Fabiano. E essa pergunta tem sido frequente quando a gente fala com os nossos clientes, com os nossos amigos também, né? A gente já viu lá atrás que houve alguma movimentação também de plantas da BRF no Mato Grosso para Minerva ou outras plantas de outros frigoríficos também, né? Essa movimentação é comum, são grandes empresas que têm caixa, são agressivas e fazem aquisições. Na nossa visão aqui da Radar Investimentos, o impacto no mercado da compra, né, desses ativos da Minerva e da Marfrig é nulo, é praticamente nulo. Por quê? Porque a gente precisa do aval dos órgãos reguladores, né? Mas, em segundo plano, sem dúvida que essa concentração de plantas em poucos players, ela não é agradável para o setor, né? Então, no curto prazo, esse impacto é nulo, e em longo prazo, acho que quanto mais concentrado, né, mais a corda fica fraca de um lado, né? A gente tem uma grande concentração, uma grande organização, né? E com frigoríficos, com empresas que são listadas em bolsa, que têm mesas de inteligência de mercado, que utilizam as ferramentas de proteção de preço com bastante frequência, com veemência, enquanto do outro lado a gente tem o pecuarista, que é muito mais pulverizado em todos os estados brasileiros, que poucos ainda utilizam as ferramentas de proteção de preço. Essa modalidade está crescendo, boa parte tem aberto o olho para isso, né? tem ficado mais atento a isso, mas ainda é uma coisa que está incipiente, mais pecuaristas precisam ficar atento a isso, mas sem dúvida, em longo prazo o impacto não é positivo, né? A gente vê uma concentração maior na mão da indústria e uma pulverização que é contínua na mão dos pecuaristas, né? Então, sem dúvida, uma maneira de tentar mitigar isso é o pecuarista cada vez mais focar em margens, focar em custo de produção, focar em ferramentas de proteção de preço, para tentar também se profissionalizar, se especializar, porque o outro lado está se especializando e está ficando cada vez mais forte.